boa tarde, boa noite, não sei que horas estão assistindo esse programa. A gente está aqui para começar um novo programa chamado Giro no Esporte. Eu sou o João Vitor Eu sou o Theo. O Arthur. e a gente vai falar sobre o futebol mineiro, o esporte mineiro em geral. E hoje o tema é o clássico de domingo passado que teve. Hoje a gente quer entrar na polêmica se o Cruzeiro amassou ou não o Atlético. Então, para isso, a gente vai analisar todo o contexto do jogo, tudo que aconteceu. Então, vamos começar. Bem, a gente viu que o Cruzeiro teve muito mais volume de jogo e que criou chances, mas não foi aquela criação constante, o tempo todo pressão, tipo assim, pressão no sentido, tipo assim, criar chance, por exemplo. O Everson, você não vê, você não lembra dele se destacando tanto no jogo. Então, pra mim, não foi um amasso, mas assim, o Cruzeiro realmente teve um jogo muito melhor e foi melhor no jogo, em muitas proporções, assim. Eu acho não foi um amasso. Amasso é quando você finaliza 20 vezes no gol. O que aconteceu foi o Cruzeiro teve um volume muito grande de jogo, mas o Atlético conseguiu impedir o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 4 finalizações no gol, o Galo teve 3. Então não foi tão distante assim. A diferença é que o volume do Cruzeiro foi realmente muito maior. Teve muito mais escanteio, muito mais. Tipo, a pressão foi realmente grande. Só que não foi um amasso. Eu acho que. Acho não, com certeza, o volume de jogo do Cruzeiro tão maior que o do Atlético se dá por conta também dos desfalques e de todo o problema que o time do Atlético estava enfrentando, né? Eu não lembro de cor aqui, mas eu acho que no Atlético eram 3 jogadores que não são titulares, né? E, tipo, O Igor Gomes não é titular, né? E no mais só, porque o Rubens vem sendo muito titular, o Rony também. sim, mas o Arana jogou 13 Exato. minutos, aí já entrou o Gabriel Menino, Que aí entra no que que a gente aí é falou dos reserva. desfalques. O Arana não jogava fazia mais de um mês. E ele começou jogando, tipo assim, já viu uma desconfiança ali, tipo, talvez um pouco de receio dele, né? Muito tempo parado, começar direto num clássico assim. Eu achei que isso foi um erro do treinador do Atlético, Cuca, de ter começado com o Arana, tipo, logo no começo. Principalmente que ele não vinha com nenhum ritmo de jogo, zero. E aí no lugar dele entrou o Gabriel Menino e aconteceu a mesma coisa, jogou e saiu sentindo também. Ele entrou com 3 caras que estão voltando de lesão. O Alan Franco, o Arana, e aí o Arana saiu muito rápido e entrou o menino. Mas o Arana, com certeza, ele deve ter pedido pra jogar, porque ele é fominha de clássico. Eu vi que o Arana, ele deu uma entrevista na Zona Mista depois, que ele falou que ele tava se sentindo bem, que ele gosta muito de jogar o clássico. Ele falou assim: tô me sentindo bem, vou jogar. Uhum. Tipo assim, permitiram, mas então foi uma. Pô, eu acho que tem que sempre esperar o jogador estar 100%, Sim, óbvio, né? Porque senão dá errado. E ele Só machucou que ele de novo. falou: pô, quero jogar, então bota pra jogar, né? Exato. Mas aí agora. E aí ele machucou de novo e deve ficar mais um tempo fora, mais um mês Eu fora. já sou contra, tipo assim, eu acho que o jogador só pode voltar quando ele tiver 100% pronto, tipo assim, ponto, e vai botando aos poucos, pro cara ir sentindo aos poucos, tipo, o jogo, entendeu? Tipo, o ritmo dele voltando. Todo mundo sabe da capacidade que o Arana tem, tanto que é um lateral de seleção brasileira, mas ele voltar assim direto, ainda mais um jogo pegado como esse, eu achei muito precipitado, mesmo ele querendo muito, que ele é um cara que sempre gostou muito de jogar contra a equipe do Cruzeiro, mas eu achei muito precipitado, muito. E do lado do Cruzeiro, o único desfalque que teve foi o Matheus Henrique, que vinha sendo talvez até ele machucar o melhor jogador do time na temporada, e vem substituindo muito bem ali o Lucas Silva, o Christian vão revezando bastante, mas apesar de o Christian tá fazendo um papel muito mais ofensivo do que o Lucas Silva. Mas eu acho que voltando ao Arana, eu acho que, tipo assim, os caras são fominha, eles querem, e o Atlético precisa muito de uma sequência boa de jogos, e não tá tendo. Então, eu acho que o Cuca, a comissão técnica, junto com o Arana, sentou e conversou aqui. A gente precisa de ganhar o jogo. É clássico, tem que ganhar. Você consegue? Ele falou, eu quero jogar. E aí foi os dois, tipo, eles foram nessa. Acho que Não, eles eu foram também nessa. acho isso. Pô, os dois tá falando que vai. Pô, o cara que é o dono do corpo dele, ele fala, eu vou, ele tem que ir, pô. Mas aí, na questão dos desfalques do Cruzeiro, igual você falou, o Lucas Silva e o Christian, né? Eles estão fazendo um papel. Eles estão fazendo um papel tão bem que eu acho que o Cruzeiro não sente tanto o desfalque. Então pega tudo, né? O Atlético tá remendado, o mando de campo é do Cruzeiro, o Cruzeiro não ganha do Galo no Mineirão faz um tempo, pelo brasileiro. Isso. Então eu acho que o favoritismo era do Cruzeiro. O Cruzeiro tá contando que esse jogo tá 7 jogos sem perder, né? Então, o Cruzeiro amassou? Não. Mas o volume de jogo é um volume de jogo que eu acho que é justificável, né? E são 3 boas atuações seguidas do Cruzeiro, de diferentes formas, pelo brasileiro, né? Foi o Flamengo, que ganhou de 2-1, que é um jogo top do Cruzeiro, assim, porque conseguiu parar um time que é grande favorito a tudo esse ano na exatamente. América do Sul, e conseguiu vencer ainda, um gol no final, mas
enfim. E, Mas pra venceu. mim, o jogo, tipo assim, talvez diferencial, tipo assim, pra chave do Cruzeiro, tipo assim, por exemplo, o torcedor acreditar, cara, a gente vai chegar, o jogo contra o Sport, cara. É, Foi, exato. assim, bizarro, tanto que o Cruzeiro Eu acho dominou a equipe do Nordeste, tipo assim, de uma maneira, tipo assim, impressionante. 20 no jogo tava 2-0 e a torcida do Sport já tava xingando o técnico, fazendo sua estreia, Eu tipo acho assim, que absurdo. o jogo contra o Sport é óbvio que dá uma animada muito grande pra torcida do Cruzeiro. Mas eu me animei vendo o jogo contra o Flamengo. Eu ia falar Porque isso. o A virada pra Flamengo mim é é o o Flamengo. Flamengo. O Flamengo eu acho que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O Sport é o Lanterna, né? O Isso. Sport não, Uhum. acho que não Não ganhou ganhou nenhum de jogo, ninguém, né? não ganhou de ninguém. Então, eu acho que um resultado contra o Sport, fora de Acho que casa, talvez fortaleça mais aquilo que tava por com a mais que seja, crença depois seja do jogo uma contra o goleada Flamengo. fora de Exato, casa, mas é um concordo, resultado mais normal. Mas concordo. contra o Flamengo, Exato. por mais que seja no bem colocado. Mineirão, eu acho que É o esse Flamengo. que é o Ainda mais jogo que com deu uma animada. com gol do Gabigol contra a É. ex-equipe, do jeito que foi errando pênalti no rebote. Realmente eu acho que o jogo do esporte não foi isso. Foi tipo, mais tipo assim, pra confirmar o que o torcedor tava pensando. Porque Uhum. mesmo sendo o lanterna do campeonato, Sim. eu, pelo menos, eu tenho a visão que esse campeonato brasileiro é o mais difícil que eu já vi, sei lá, nos últimos 8, 7 anos. Eu não vi nenhuma, tipo assim, equipe muito abaixo. Normalmente sempre tem. Por enquanto tá sendo esporte, mas assim, no começo do ano o esporte tava bem com o Pepa. Eu achei que foi um erro deles terem demitido o Pepa. Então acho que foi mais pra confirmar a tese do Cruzeiro, falando, tipo assim, pô, a gente pode chegar. Porque depois de vencer um dos favoritos a tudo, ou o favorito a tudo, o melhor elenco disparado do país, ainda goleou fora de casa, realmente foi E bom por pra eles. outro lado, o Atlético vem de alguns jogos meio ruins, né? Tem jogo que, por exemplo, na Sul-Americana foi contra o Cienciano, né? Me corrija se eu estiver Não, foi errado. o Caracas. Ou foi o Caracas que ganharam o último jogo. Só que foi um jogo meio chato, aquele jogo meio Foi. morno. Eu vi torcedor falando que nem deu muito valor ao jogo. Você vê assistindo, mexendo no celular, é um jogo muito chato. No brasileiro, quando ganha, ganha de uma maneira esquisita. Contra o Fluminense foi daquele jeito. Então, eu acho que o período dos dois times é muito diferente. O Cruzeiro acabou de ser eliminado da Sul-Americana? Sim. Mas no futebol, o tempo passa muito rápido, né? Então, nos últimos 7 jogos, o Cruzeiro não perde. Então parece que a eliminação da Sul-Americana eles nem sentiram, eles não estão nem aí pra isso. É. Então o contexto que eles chegaram pro jogo é um Cruzeiro muito melhor e numa fase bem melhor que o Uhum. Atlético. O Atlético parece, às vezes, que tá perdido em campo. O Cruzeiro, ele tem um volume de jogo, um plano de jogo que parece que é bem certinho. E o Léo Jardim, ele é um bom técnico. Quando ele escolheu tirar o Gabigol e o Dudu na época, que era do Cruzeiro, tipo, peitar os caras e falar que vocês são grandes, mas vocês não estão contribuindo com o time. Vai pro banco. E bancou os dois. Exatamente. E o time começou a jogar desde então. E aí chegou no clássico com a confiança lá em cima, com a torcida inteira a favor. E eu acho que a prova que o Cruzeiro tá num momento melhor que o do Atlético, que vai muito além do que é no campo, é a falta de profissionalismo da equipe, assim, é que um jogador que tava prejudicando o Cruzeiro foi parar no Atlético, sabe? Acho que isso é punk. E no clássico, no jogo em si, agora falando dos 90 minutos, o Cruzeiro, ele começou o jogo, tipo assim, com bola na trave. 300 por começou hora, a 300 por hora. 200%, exato. E o Atlético se defendendo. Começou com uma escalação tipo, mais defensiva, não a escalação em si, porque ele estava com o Igor Gomes e o Scarpa, mas o estilo de jogar foi mais defensivo, foi segurando mais os laterais, foi segurando mais o jogo, e o Cruzeiro indo pra cima, indo pra cima, indo pra cima, tentando amassar o Atlético. E aí, ao decorrer do jogo, só que o Cruzeiro não conseguiu transformar esse volume de jogo em grandes chances. Teve uma bola na trave e não lembro mais de outra grande. Cara, eu achei que poderia ter sido uma massa se o Cruzeiro tivesse mantido o que fez ali nos primeiros 15, 20 minutos até o fim do jogo. Ali eu falaria, foi um amasso, mas eu não achei que foi. Cara, sobre a escalação do Atlético, eu achei que, você olha assim, no papel nem é tão defensivo, só que você olha, você tem o Scarpa, Igor Gomes, o Rubens e o Alan Franco, como começou. Você tem 4 caras que não dão muita profundidade. Então o jogo tava muito preso no meio pra sair também. Como ele acabou não liberando muitos laterais, eu achei que o jogo ficou muito previsível. Pra mim, falaram isso até na transmissão, o meio de campo pra mim foi o que definiu o jogo. Exato. Foi o Atlético não conseguiu. Não conseguiu, porque tava É. muito preso. Você tem 2 caras de muita qualidade de passe e visão, que é o Scarpa, só que você não tinha pra quem jogar essa bola. O único cara do Atlético ofensivo que poderia dar essa profundidade era o Rony, que é um cara que faz pressão alta, é um cara que se movimenta pelos dois lados do campo, pela direita, pela esquerda, muito rápido. E a ausência do Coelho, É, que eu pra ia mim, falar isso. prejudica Cara, eu ia demais. falar, eu acho que o Coelho é o jogador mais constante do Atlético na temporada. Eu acho que ele não é um craque, por exemplo, nem de perto nível do Hulk, ou não é do nível do Scarpa da qualidade técnica, só que ele é um cara muito constante, tipo assim, ele tá sempre entregando bastante em campo. Então acho que a falta do Coelho no jogo foi nítida. O Atlético nítida. sentiu demais a ausência do Coelho. E, assim, o
o fato de ter só o Rony na frente, tipo, que é esse cara o brigador, o Hulk é também, só que o Hulk é mais brigador com a bola. Tipo assim, É sem a ele bola hoje. segura a bola. Exato. Só que o Rony, se a bola sair lá no escanteio, ele vai correr até lá pra tentar brigar. E aí, querendo ou não, não tinha o que fazer. Tipo assim, o Everson, os zagueiros pegavam a bola, olhavam pra frente, tinha quem pra brigar? O Rony. E aí era o Rony contra dois zagueiros, um volante. Enfim, o jogo ficava muito nessa assim, o Cruzeiro vindo e o Atlético tentando sair, mas não dava certo. E tanto que das 3 finalizações ao gol do Atlético, 2 foi do Rony. Então isso eu acho que diz muito sobre o jogo. E eu achei que, por exemplo, mas eu acho que a melhor chance foi com o Júnior Santos. Eu achei que se o gol começasse com ele, poderia ter mais profundidade no ataque, ali mais pelo lado direito, poderia ter ele e o Rony. Inclusive, antes do jogo, eu pensei que o Cuca ia. Não pensei, mas eu acho que ia ser melhor se o Cuca tivesse escalado o Júnior Santos no lugar do Rony. Eu acho que o Júnior Santos, ele ia causar uma profundidade maior do que o Rony causa. Acho que depende, Não, mas a eu acho minha- que o certo seria começar com os dois, porque são dois caras que voltam bem É. pra marcar e são muito rápidos, assim. E o Rony teve mais, por exemplo, no auge dele do Palmeiras, ele jogou um pouco mais ali pela esquerda e o Júnior Santos ano passado pelo volta jogou mais pela direita. Então eu acho que seria com os dois flutuando, obviamente, que se você deixar os dois presos não vai ter jogo. Mas eu acho que o ideal seria ter começado com o Júnior Santos e o Rony. Então eu achei que o Cuca errou aí na escalação nesse sentido. O que eu tinha pensado antes do jogo seria duas opções. Ou realmente o Rony e o Júnior Santos, igual o Theo falou. Ou então seria o Bernard no lugar do Igor Gomes para tentar segurar um pouco mais a bola, porque o Igor Gomes, ele. O Bernard chegou a entrar no jogo, eu não me lembro. Acho que não. Acho que não lembro. Não entrou, não É. entrou. Quem entrou no Galo foi Gabriel Menino, Patrick, Vitor Hugo, Fausto Vera Mas e eu o acho Júnior que esse é o Santos. primeiro jogo que em muito tempo que o Bernard não Sim, chega nem a entrar, né? Ele tava Porque jogando ele tava jogos. Ele tava entrando em ele tava muitos jogos. entrando. E outra coisa também que é importante chamar a atenção, quando ele coloca o Patrick no intervalo, o menino que chegou agora, veio do Palmeiras, da base do Palmeiras, e estreou pelo final no Galo, ele chegou e ele não tinha jogado muito, e aí no intervalo ele coloca o Patrick no lugar, se eu não me engano, do Foi no lugar do Igor Gomes. Igor Gomes, e ele consegue sim segurar a bola, consegue sim fazer o que eu tinha falado, que o Bernard faria, que é segurar a bola, cadenciar um pouquinho mais o meio de campo para conseguir pensar um pouco mais de jogada, porque não estava tendo jogada. Mas pra mim, por exemplo, o Patrick, ele não é o cara que o Galo precisava Não, nesse jogo. ele não é esse cara, mas nesse jogo Porque ele conseguiu fazer. ele realmente é um volante que pra mim é um cara mais armador recuado, sim, ele é um cara muito grande, então ele pode movimentar bastante no campo. É um cara com boas valências defensivas, só que eu realmente achei que o Cuca mexeu errado nesse momento, tanto que, como eu já disse, vou repetir, a melhor chance do Atlético no jogo foi com o Júnior Santos. A hora que ele botou o Júnior Santos no lugar do Scarpa, saiu a melhor chance do jogo pro Atlético. Mas não acho que ele tenha mexido errado, porque a mexida que ele pensou fez muito bem pro jogo. O segundo tempo do Galo foi consideravelmente melhor do que o primeiro tempo. E a única mexida que ele fez de peça foi o Patrick no lugar do Igor Gomes. A chance do Júnior Santos, eu concordo. Foi a única grande chance do Galo. Só que veio de uma arrancada de bola do Lianco. O Lianco saiu, conduziu a bola o campo inteiro, e aí num bate-rebate sobrou pro Júnior Santos, e ele Eu acho, chutou por sinceramente, eu acho que as grandes chances do Atlético no jogo que eu me recordo, é do Júnior Santos. Aí tem aquele 2 chutes do Rony. É que eu acho que já não é Eu uma acho grande que chance. Essas chances foram achadas. É, Pra mim, O Galo todas não elas criou, foram é, achadas. exatamente, por exemplo, o Foi Lianco, uma pra questão de mim, sorte. O Lianco infiltrar e fazer uma jogada, ele faz bastante, até que faz para um zagueiro. Mas não vai acontecer sempre. A bola do Rony foi um erro lá e pá. Exato, exatamente. Eu acho que o Atlético errou foi em tudo. Eu acho que se colocasse o Júnior Santos antes também. Não sei depois- se exatamente, só me... A chance só... do Júnior Santos ter sido a melhor do jogo não justifica pra mim ele ter que ter entrado antes. Porque Não, eu acho que não pra mudou mim ele muito não o jogo. foi o melhor do jogo. Não foi o melhor do jogo, sem dúvidas. É. Eu só me corrigindo antes, voltando ao assunto, o Coelho, repito, o Coelho não é o jogador mais constante do Galo, é o Lianco. A temporada que o Lianco faz Com é assim, certeza. espetacular, É o cara. único da zaga que Que passa segurança, que transmite aquela confiança que você olha no zagueiro. Então, assim, e é o que ele falou, de vez em quando ele arranca, só que não dá pra fazer esse tempo inteiro porque ele é zagueiro. Então ele deixa um buraco, mesmo que um volante cubra, fica um buraco ali no meio. Então ele não pode fazer esse tempo inteiro. Você não pode depender do seu zagueiro pra criar jogadas. Isso exalta a qualidade que o zagueiro que seu clube tem, mas você não pode depender disso. Você precisa do meio campo. Quem devia achar essa bola era o Scarpa, o Alan Franco, o Fausto Vera, não sei se acho que já tava em campo. Esses caras deviam achar essa bola, ou o próprio Hulk também. Mas aí vai ter que depender do zagueiro pra achar, eu achei complicado. Mas falando sobre o Cruzeiro, o Cruzeiro que teve muito volume de jogo, só que, como a gente já disse antes, o Everson mal sujou a camisa.
não sei quantas finalizações no gol o Cruzeiro teve, acho que foram Foram 4. Quatro, foram quatro, quatro. E ao todo foram quantas finalizações? Tem 21. É, 21 chutes do Cruzeiro, 4 no gol. O que vocês acham que tá faltando pro Cruzeiro conseguir. O que faltou nesse jogo, né? Pro Cruzeiro conseguir converter? Eu acho Porque no jogo contra o Sport, o Cruzeiro fez 4 gols. Mas se, Eu por acho- exemplo, só contra o Sport, o Cruzeiro teve só uma grande chance. Só uma grande chance mesmo, assim, que você olha. Por exemplo, no aplicativo SoftScore, que foi o que eu usei pra fazer isso, teve uma grande chance só no jogo. Eu achei que foi mais, assim, defensivamente o Atlético fez uma partida muito boa. A gente pode falar dos apesares que ofensivamente não criou, que não ofereceu perigo ao Cruzeiro, mas defensivamente foi uma partida muito sólida. Eu Então, acho que é o somatório de duas coisas. É o Atlético defensivamente bem no jogo e a falta de... O Matheus Pereira, ele não... Se ele aparecesse mais no jogo, ele é um cara, todo mundo conhece a qualidade que o Matheus Pereira tem, todo mundo sabe que ele é o diferencial do time do Cruzeiro. O único cara do elenco do Cruzeiro inteiro que se olha e fala, esse cara com a bola no pé é diferente, é o Matheus Pereira. E eu senti que se ele aparece mais, se ele pega a bola no meio de campo, gira, quebra o pescoço pra achar o Caio Jorge, que tá O numa Matheus fase Pereira iluminada. é aquele cara que em uma bola ele vai resolver Exato. o jogo. É, Se ele exatamente. acertar uma enfiada E ele pro Caio tem um Jorge, vai ser gol. atacante que, na frente dele que tá voando. O Caio Jorge hoje é o melhor jogador do Cruzeiro, ele tá voando, a bola chega nele, ele faz o gol. E no jogo contra o Atlético ele não conseguiu, a bola não chegou nele bem pra ele conseguir fazer o que ele sabe, né? Sempre chegou uma bola que ele tinha que brigar com os zagueiros, ou chegava a bola que ele tinha que parar e acalmar, esperar alguém passar, porque ele não conseguia fazer o que ele vinha fazendo. Ele não conseguiu fazer nesse jogo. E isso é mérito da marcação do Atlético. Sim. Então eu acho Exatamente. que nesse ponto a gente já prova que o Cruzeiro não chegou a amassar o Atlético. Porque se tivesse amassado, a defesa não tinha feito um bom jogo, né? Exatamente. Porque pra mim, o amasso seria se o Cruzeiro mantesse o que fez nos primeiros 10, 15 minutos, que foi realmente ali foi um amasso. Porque, tirando esse momento do jogo, não teve nenhum amasso, mas um volume do Cruzeiro muito maior. E aí, outra coisa também que eu acho que faltou foi a variação de jogada mesmo. Foram 16 escanteios, se eu não me engano. Foi muita. O volume foi realmente muito grande. Foi algo que impressionou durante o jogo. Foi 15 escanteios pro Cruzeiro e 15 um pro Atlético. Isso. E o que faltou foi mais o capricho no último toque também. Tipo assim, na hora. Pô, são 15 bolas na área, cruzadas. Faltou alguém conseguir achar. O Fabrício Bruno, que é um excelente zagueiro. E atacando, ele é bom também na bola aérea. Faltou esse detalhe, sabe? Tipo assim, de ajustar, de calibrar o pé, de calibrar a cabeçada pra conseguir causar perigo ao gol. Cara, por exemplo, dos 15 escanteios, eu só lembro de 2 que levaram perigo. O primeiro que foi uma cabeçada do Vijalba, que ele tava. A cabeçada perfeita que o jogador do Sonho ter foi a que o Vijalba teve. Aquela hora ali, acho que foi a melhor chance do Cruzeiro no jogo, ou talvez a melhor chance da partida. Foi realmente tava livre no tempo certinho, eu acho que ele errou o tempo da bola. E o outro que foi que pode ter gerado um possível pênalti, que na minha opinião foi pênalti. Ali, mas curiosamente, vocês podem até reparar o lance, pesar depois. Pra mim, o pior contato não foi nem o do Lian, em cima do Fabrício Bruno, e sim o do Alan Franco no Christian. Cara, o Alan Franco ele vai fazendo uma carga ali nas costas do Christian, que pra mim foi pênalti. Não sei vocês. Eu não acho que tenha sido pênalti, nem o do Lianco, nem o do Alan Franco. Para mim, se o Lianco continua fazendo contato e o Fabrício Bruno tenta entrar na disputa, ia ser pênalti. Só que o Fabrício Bruno só desiste e cai no chão e tenta cavar um pênalti. Ali para mim não foi pênalti. E o do Alan Franco, de fato, eu não achei também pênalti, mas eu vi poucos lances, eu vi poucos ângulos Exatamente, eu não vi desse nenhum lance. outro ângulo diferente do Alan É. Franco, eu só vi da câmera de frente. Eu acho que o Alan Franco, ele não causa o impacto suficiente pra derrubar o Christian. O Christian, acho que é o Christian, não O tenho certeza. Christian, ele, pelo ângulo que eu vi, ele já tá dando uma tropeçada, assim. Aí o Alan Franco chega por trás. Pô, pra quem joga futebol sabe que você tá andando, correndo, você tá caindo, você sentir qualquer impactozinho assim nas costas, você já vai cair. Mas eu acho que não tem a projeção suficiente pra poder Exato. marcar uma falta. Mas eu só vi por um ângulo. Aí eu... Realmente eu também não achei muitos ângulos diferentes, mas o que eu vi eu realmente achei que foi pênalti. Mas isso não justifica o fato do Cruzeiro não ter conseguido. O segundo tempo do Cruzeiro foi muito abaixo do primeiro, na minha opinião. Não conseguiu criar tanta chance que nem o primeiro. Muito chute fora da área, meio despretensioso. Mas eu achei que foi pênalti. Isso pode ter mudado. Pode não. Pra mim mudou o rumo total da partida. Porque talvez se o Cruzeiro tivesse o pênalti e abrisse o placar, o Atlético teria que sair mais. Aí Não, sair com mais um certeza. gol do Cruzeiro. Então acho que mudou totalmente a partida. E eu achei que o Atlético foi favorecido nesse lance. Mas vocês acham que o Atlético, ele foi pra jogar pelo empate? Porque... Não, claro que ninguém vai falar que foi pra jogar pelo empate, né? É um clássico. Se a gente perguntar isso pra qualquer jogador, eles vão falar, não, foi pra cima. Mas é porque eu vi muita gente comentando nas redes sociais, que o Rony comemorou, que a bola foi pro lateral, que o Rony gritou assim.
quando a bola saiu e ele viu que o jogo tava acabando. E o Atlético não quis propor o jogo. Vocês acham que isso foi escolha técnica? O Cuca falou, o Cuca deve ter trocado a ideia, "Ô, vamos dar uma segurada, não vamos tentar propor tanto, o Eu- time desse cara tá embalado, estamos na casa deles. Ou vocês acham que isso foi falta de qualidade do Atlético mesmo pra criar o ataque? Não, acho que foi um pouco dos dois. Eu acho que o Cuca nunca ia chegar e falar que a gente vai entrar num clássico pra ir pelo É, claro. empate. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Mas o fato do Rony ter comemorado, que muito cruzeirense falou, é que não é que ele comemorou o empate. Ele comemorou que ele conseguiu desarmar uma bola que seria perigosa em um clássico. E a posse de bola foi pro Atlético. É, eu acho. exato. Com Isso, certeza. se olhar no jogo, é porque eu não consigo, eu não tô me recordando bem aqui, mas se você olhar no jogo, com certeza algum jogador. Ah, lembrei, o Fabrício Bruno contra o próprio Rony, no comecinho do jogo, o Rony estica uma bola na lateral esquerda, o Fabrício Bruno vem e mata a jogada. Ele conseguiu, e ele comemorou. Ou seja, ele comemorou igual o Rony, a diferença é que o Rony foi no final do jogo. E aí. Fica mais preso na memória dos torcedores. Exato. Então, acho que para responder sua pergunta, o Cuca não foi para empatar o jogo. Só que esbarrou na falta de criatividade do Galo naquele dia. Eu até acho que ele realmente acho que eu duvido muito que ele tenha falado assim, ó, a gente vai chegar pra empatar, porque é um clássico, ainda mais na forma recente que vai vindo. O Atlético vem de vitórias muito importantes contra o Cruzeiro no Mineirão, mas eu achei que ele não foi pra empatar, mas nitidamente ele foi com uma postura mais defensiva, voltando no fato de que ele foi com 4 meio-campistas e nenhum de mobilidade. Você tem o Scarpa e o Igor Gomes, são caras muito mais técnicos, que têm um passe em profundidade muito bons quando conseguem, então achei que faltou um pouco mais de amplitude no Atlético. Ele demorou a fazer isso. Pra mim, quando ele colocou o Júnior Santos, ele poderia ter começado com o Bernard também, que poderia dar mais essa amplitude, apesar de ele já não ser mais o Bernard de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, que jogou clássicos contra o Cruzeiro. Ele ainda é um jogador que poderia dar essa amplitude para o Atlético. Uma coisa que eu sinto, não sei vocês, mas os clássicos costumam ser muito truncados, né? Pô, Sim, todo clássico no sim, Brasil sim. costuma ser assim, porque ninguém quer perder um clássico. Só que às vezes eu sinto que o Atlético, ele só joga o clássico direito quando tá valendo alguma coisa muito importante. Por exemplo, ano passado teve o 0x0 pelo Campeonato Brasileiro também. Eu não lembro muito bem do jogo, mas pô, foi um 0x0 chato. Eu lembro que eu achei o jogo xoxo. chato. É. Mas aí, quando tá valendo alguma coisa, por exemplo, foi em fevereiro ou em janeiro, teve o clássico pelo Campeonato Mineiro, que se o Atlético perdesse ou empatasse, ele estava eliminado. Sim. Pô, foi pra cima. Ano passado, teve a final do Campeonato Mineiro, o Atlético tá perdendo de 1x0, foi pra cima. Parece que quando tá valendo alguma coisa assim mais importante, ou uma classificação, título, ou algo do tipo, parece que o Atlético propõe mais o jogo e se propõe a jogar. Porque qualidade técnica o elenco tem. Por mais que tá remendado, tá desfalcado, eu acho que o elenco do Atlético ainda assim tem qualidade técnica pra poder propor o jogo. Eu acho que, por mais que o Cruzeiro não tenha amassado o Atlético, e por mais que o Atlético esteja desfalcado, esteja remendado, por mais que o Cuca tenha falhado na escalação, talvez, não acho que tenha falhado tanto, mas eu disse que acha, eu acho que com os jogadores que estavam em campo, dava pro Atlético ter proposto mais jogo, Sim. dava pra ter atacado mais, e certeza. eu acho que isso parece que é uma falta de ambição. Claro, nenhum jogador joga sem ambição, mas às vezes passa essa impressão que o elenco, que o time, não o elenco, o time mesmo não tem ambição em jogar quando não tá valendo alguma coisa tão importante assim. Eu até concordo em parte, só que eu tenho a visão que. Visão não, isso é um fato. O Cruzeiro tá num momento muito melhor que o Atlético, mas o clássico não tem favorito pra mim, independente do momento. Sim. O clássico é sempre um jogo que pra mim cabe muito de verdade. O clássico não se joga, se ganha. Eu achei que falta um pouco isso pro Atlético também, mas é claro, mesmo com a escalação que eu achei errada da parte do técnico, o Galo poderia ter criado com certeza muito mais. Quando você tem um jogador com o Hulk, que é um cara que cria, que finaliza muito bem de fora, dentro da área. tem Eu não capacidade lembro demais. de nenhuma finalização do Hulk. Eu lembro de Sinceramente, uma, de muito, não muito, lembro muito mesmo. longe, que eu até olhei aqui, foi no 90+6, que foi uma falta que ele bateu muito Não, mal. eu lembro dessa Ah, falta. assim, mas não foi mas tirando a finalização. falta, E isso não foi finalização. Eu acho que ele chutou a bola na direção do gol pra alguém desviar e. Realmente. Ele de 37 toques que ele deu na bola, ele teve 18 passes certos, e desses 18 passes certos, só 2 foram pra companheiro finalizar. E um cara com a qualidade do Hulk, isso é muito pouco, velho. Você tem que ver o Hulk, um cara muito mas mais aí ativo. também muito mérito do Fabrício Bruno, que ficou É. enchendo o saco do E- Hulk o todo jogo clássico é inteiro. assim. É, Cara, exato. eu acho que quem exato. fez uma partida muito boa, que muita gente
fala pouco é o Romero, cara. O Romero correu o campo inteiro, fez uma pressão muito boa ali na saída de bola do Não, Atlético. os ali laterais na segunda linha do Cruzeiro, eles Atlético na saída de correram bola. Cara, pra mim, a partir do Romero e do Kaique Bruno tem que ser O exaltado. Kaique Bruno, pra mim, foi um dos melhores do Cruzeiro. Pra mim, talvez seja esse melhor Cruzeiro Pra mim, o Lucas Silva também fez uma partida muito Fez. boa. fez. E aí, o jogo esbarra muito também na qualidade do juiz, que parou o jogo muito. Ele conversava demais com o Hulk, com os jogadores do Cruzeiro, com o capitão do Cruzeiro, o Lucas Silva. Ele conversava muito o tempo inteiro. Ele parava o jogo para conversar. E isso, querendo ou não, para um clássico que as emoções estão à flor da pele dos jogadores, eles estão querendo matar Eu acho. alguém dentro de campo. É. O juiz fica parando. Eu não gosto desses juízes que ficam parando o jogo. Nossa, me estressa quando eu quero ver assistir o jogo e fica parando o tempo inteiro. Mas por ser um clássico, por ser um jogo que os nervos estão à flor da pele, eu acho que o juiz, ele dá essas paradas, ele faz isso pra poder tentar administrar, porque senão vai Sim, começar a só porrada que- ali. só que pra Todo mim- mundo lembra do clássico que teve nos Estados Unidos. Em Sim. janeiro. Nossa, Pô, foi aquilo uma ali foi uma porrada louca. porradaria. Só que pra absoluta. mim é diferente controlar o jogo e parar o jogo. Exatamente. Eu acho que ele parou o jogo. A impressão que dava assistindo o jogo era ele vai parar o jogo pra ele não se comprometer. Ele poderia muito bem controlar o jogo se nas duas primeiras faltas, tipo assim, uma do Cruzeiro, outra do Atlético, era um amarelo pra cada, acabou. Tipo assim, aqui não vai ter essa porradaria, eu não vou deixar. Se fizer isso, vai pro vestiário. E aí ele controlava o jogo, ele controlava os jogadores. Só que ele parava, aí o Hulk reclamava. O Hulk reclama muito. Ele é muito chato com os juízes e com os jogadores. E ele reclamava e o juiz dava corda, e aí vinha o Fabrício Bruno querer alguma coisa, e aí sempre ficava nessa. Vinha o Lucas Silva, aí ele falava, só fala com os capitães, que é a nova recomendação que tem. Só- Que ninguém segue, Só que, né? exato, é isso que eu ia Exatamente. falar. Na prática, ninguém segue. O Hulk reclama e ele é o capitão, o Lucas Silva reclama e ele é o capitão. Só que aí vem o Scarpa, vem o Vidalba, vai vindo, vai chegando, quando vê já tá aquele bolinho. E aí o juiz fica lá, dando corda. Se ele só chega e fala, quem vier falar comigo vai tomar amarelo e dá Todo um mundo sabe, amarelo na hora. pra cada um Na hora. que for falar com ele, os dois primeiros, o resto vai parar. Ele vai parar, ele vai controlar o jogo. Porque é clássico, os caras não querem sair do clássico. Só que ele ficava falando, e aí o jogo esfria. E aí o Cruzeiro, com um volume muito grande, ele ia lá, e aí o time do Atlético conseguia esfriar o jogo, seja o Everson, ou seja o juiz esfriava o jogo, e aí voltava tudo do começo. Aí o Atlético, no começo do segundo tempo, assim, o Atlético ensaiou fazer alguma coisa com os 20 do segundo, assim, ensaiou fazer alguma coisa, quando ele tentava, o juiz parava o jogo e conversava, falava, e aí voltava tudo de novo. Então, a atuação do juiz foi realmente muito ruim. Tirando o lance polêmico do pênalti, não teve outro lance polêmico, assim. Teve Exato. teve uma possível expulsão do Fausto Vera. Não, do Tipo, Júnior já Alonso. Do Júnior Alonso, que já tinha É, amarelo. também teve essa. O Júnior Alonso mas- já tinha um amarelo. Só que eu achei que... E ele fez uma falta que eu acho que se ele não tivesse Ele ia amarelo, tomar. Exatamente, tomado. exatamente. aí vai de critério do juiz. Eu acho que tem que seguir a regra. Aquela falta para amarelo, eu dou amarelo. Por mais que ele já Mas tenha eu não amarelo, achei que a falta fosse eu não pra acho que tem que passar amarelo. pano, não. Eu acho que nessa juiz tinha que ter dado amarelo. Mas Eu não achei É que a de falta foi critério. pra amarelo, mas conhecendo o juízo pelo jogo, ele daria amarelo se fosse Com o primeiro certeza. lance. Então, E- falta de critério dele, apesar de que eu Exato. não achei que aquela falta foi pra segunda amarela. E a do Fausto Júnior Vera, que é a possível expulsão, que eu acho Pra que mim é até chegou a claro. checar o VAR, não lembro. Não, é, Não, tipo, não só... Aquilo pra mim não não foi é no vídeo. expulsão, Não, porque pra mim tem também não. outros jogadores em volta, é né? o famoso 4D, Exato. né? Que a arbitragem fala, que é distância... Distância. Não vou lembrar agora os 4Ds, mas é tipo adversário. Sim. O Galo tinha mais gente correndo atrás da bola. Tem que ter distância, tem que ter Direção do direção, gol. exato. Isso tinha, de fato tinha. A distância era longe. Era longe, a direção A tinha. E defensores eram. Defensores tinham 3, É. 4, sei lá. Então, com certeza É. não era. Deu amarelo, né? Uhum. O amarelo foi Não, de... o amarelo tinha que ter dado. É, foi de bom direção- tamanho, matou o ataque. Direção, domínio, a quantidade de defensores e distância da meta. Esses são os É, quatro não, itens. sim, o domínio e a direção tinha. Agora no outro dois. Exato. Então pra mim não é expulsão. Pra mim também não, concordo E com vocês. aí, indo pro pós-jogo agora, Isso que eu ia puxar. o... Teve umas declarações meio tiveram polêmicas. declarações que a gente julga controversas, que a do Caio Jorge... O Caio Jorge foi a primeira, foi né? a primeira, Bem- foi que gerou Acabou o jogo, essa- pá. Exato. É. Acabou o É o que jogo, gerou, inclusive, o título a Prime do Video... programa amassou. né? Exato. A Prime Video, que era quem estava transmitindo o jogo, o repórter fez uma pergunta e o Caio Jorge falou que o Cruzeiro amassou o Atlético, que o Cruzeiro merecia a vitória
e deu esse tipo de declaração falando que o Galo não tinha jogado e essas coisas. Aí, consequência disso, perguntaram pro Hulk também, logo depois do jogo, e na zona mista. Perguntaram nos dois momentos. E o Hulk deu a mesma declaração nos dois momentos, que foi que não amassou, que um amasso de um time contra o outro. Ele deu até o exemplo do Atlético e Grêmio, na primeira rodada do Brasileiro lá no Sul, que o Atlético de fato amassou o Grêmio, teve muita finalização no gol, o Volpi foi o melhor em campo, trabalhou muito bem aquele dia, e o Grêmio saiu vitorioso. Isso de fato foi um amasso. Só que aí o Hulk deu esse exemplo e discordou da declaração do Caio Jorge. E aí depois, durante a coletiva de imprensa do técnico do Cruzeiro, Jardim, o irmão dele, o membro da comissão técnica, ele postou um story falando que em Minas só tinha um, provocando o Atlético, coisa de clássico, super normal. Provocando o Atlético, falando que em Minas só tinha um, que o Galo não jogou nada, que o time do Cruzeiro foi muito melhor e esse tipo de coisa. Que é do jogo, é super tranquilo, super normal. Só que gerou uma repercussão muito grande. Tipo, a torcida do Atlético ficou brava com o Caio Jorge, com esse cara da comissão, e a torcida do Cruzeiro ficou brava com o Hulk, e é normal. Eu acho que, eu não sei quantos anos o irmão do Leonardo Jardim tem, obviamente, eu não sei a idade dele. Mas eu acho que ele já é bem vivido no futebol e ele tem uma certa maturidade, que eu acho que esse tipo de coisa, você não tem que fazer essa declaração. Eu acho que por mais que o Cruzeiro tenha sido melhor que o Atlético, eu acho que você perde um pouco da humildade, né? Por mais que seja um clássico, você vai postar um stories falando que o seu time amassou o outro, que foi bem melhor, que não tem rival. Eu acho que é totalmente desnecessário. Pela maturidade que ele tem, pela idade que ele tem, pelo tempo de futebol que ele tem. E até pelo Caio histórico, Jorge- até pelo Sim. histórico do clássico. Sim, E o sim. Cruzeiro não ganha do Exatamente. Atlético no Mineirão do Brasileiro há 12 anos, 11 anos. Acho que desde O- 2013, eu acho. se eu Já, não me já o engano. Caio Jorge, ele é mais novo, claro. É um excelente jogador, sou muito fã do Caio Jorge. Acho que ele joga muito bem. Mas quando acaba o jogo, ele tá de cabeça quente, não exato, perdeu. exato. É o que eu ia Pô, o Caio falar. Jorge falar assim, normal, eu tenho certeza É que daqui uma jogador, tá? semana o Caio Jorge pode fazer uma declaração falando que entende que a declaração dele foi equivocada, que eles jogaram melhor, mas que na hora ela tá de, De cabeça fato, quente. até poderia comum. merecer a vitória. De fato, até o Cruzeiro. Sim, eu acho que Mereceu, o não Cruzeiro mereceu a mereceu vitória. a vitória. Só que a única parte que ele errou da declaração inteira dele foi a parte do amasso. Cara, Sim, mas eu Eu tenho acho que o ponto. Caio Jorge falar isso, É, pra mim, não tem é muito problema. tranquilo. Agora, a partir do momento que o auxiliar técnico, que, poxa, é tão vivido, faz uma declaração dessas, fala que o time não tem rival, aí eu acho que já é perder muito E a do a Hulk, linha. e a declaração do Hulk também, pra mim, é super tranquila, por quê? Se ele fala igual o Caio Jorge no calor do jogo, ok. Sim. Ia ser E exatamente a mesma o coisa. Hulk, no calor do jogo, mostra a maturidade que ele tem, uma maturidade que o auxiliar técnico devia ter. É, O Hulk e- tem 38 anos, O auxiliar técnico deve ser por aí também. deve né? ser por aí muito também, diferente. e o Hulk sabe como que é, sabe o que que é isso. Pô, Uhum. recentemente teve uma polêmica do Hulk e do Luiz Henrique, né? Recentemente não, né? Foi lá em Ano novembro. passado. É. É. Pô, e depois eles resolveram. O Hulk mesmo falou: ah, o Luiz Henrique é muito que é um- novo, o é. Luiz Henrique ainda tem muito pra aprender. Só- E o Luiz Henrique disse que se arrependeu das palavras Cara, o Luiz dele. Henrique tem, tipo, 24, 23 anos. Isso Exato. mostra uma maturidade absurda, tipo assim, Sim. dele reconhecer que era negócio do jogo. Então, tipo assim, não é à toa que ele chegou à seleção brasileira também recentemente. Uhum. Mas voltando aqui, o Caio Jorge, eu tenho um ponto. Cara, amasso, tipo, eu não sei se chega a ser um fato que a amasso foi isso que a gente definiu, mas pra nós três, a amasso, a gente chegou no mesmo ponto. Que seria um jogo onde o time cria muita chance, o tempo inteiro o goleiro tem que trabalhar, ou sei lá, muito chute na trave, muitas chances claras, que não foi o caso. Mas esse pro Caio Jorge não é. Mas eu achei mesmo assim equivocado ter falado, mas ele também quer exaltar a fase que o Cruzeiro tá vivendo, que é muito Sim. melhor. Então eu achei normal. O problema mesmo com o Gordai e com o Arthur, a colocação dele, que foi o auxiliar do Leonardo Jardim, com técnico com muita experiência, de semifinal Champions League, campeão francês pelo Mônaco contra o estrelado PSG, que revelou o Mbappé pro futebol. Então é um cara que muita rodagem, entendeu? Anos e anos como treinador, muito experiente. E aí chega o auxiliar e fala um negócio desse, isso aí é atitude de torcedor, velho. Sim. Essa é sim. atitude de torcedor. O torcedor tem que fazer isso, não um auxiliar técnico. Porque ele pode falar, tipo assim, posso estar jogando melhor, não ganhamos, acontece, mas ele chegar assim, E é uma eu atitude acho de torcedor, velho. que passa por um desrespeito muito grande, que eu não me recordo o nome do auxiliar do Leonardo Jardim, mas foi até uma declaração que o Guilherme Frossard fez ontem. Que, com certeza, esse cara, eu acho que ele não tem nem muito conhecimento sobre a história do clássico pra poder falar uma coisa dessa, sabe? Ele tá ajudando no comando do Cruzeiro faz 3 meses, não sei. E ele nem tem essa tanta experiência pra poder falar, poxa, o Cruzeiro não tem rival. Eu acho que isso é uma declaração muito pesada. Diogo Se ele Dias, tivesse Diogo falado- Dias. O nome do auxiliar do Léo Jardim, Diogo Dias. Se ele tivesse falado, igual o Caio Jorge, nós amassamos o Atlético, só isso, eu até ainda acho que passava.
Mas agora, da maneira que ele disse, falar que não tem E uma rival. rivalidade desse tamanho nunca Sim, vai sim, acabar. Aqui em nunca Minas vai. nós temos 2 times que brigam sempre, que é o Atlético e o Cruzeiro. Tem o América, De vez em quando faz uma graça. mas que Mas não tá um tá pouco dentro atrás. dessa rivalidade. E em um estado que tem dois grandes times, fica uma rivalidade que nunca vai acabar. Tipo lá no sul com o Grêmio Inter, Sim. Bahia e Vitória. São cidades que são divididas no meio por 2 clubes. Isso nunca vai deixar uma rivalidade acabar. Então, é isso. Assim. Então, Cara, mas é aquilo, cara. Rivalidade sempre vai ter, é o que o Arthur falou. Se ele falasse que o Cruzeiro passou o Atlético, mereceu vitória, tudo bem. Mas o jeito que ele se referiu, principalmente como técnico, por exemplo, uma coisa é um jogador que eu já acharia aí um pouco também errado, se referir na entrevista, não, porque em Minas só tem um time, eu já acharia errado. Agora, principalmente alguém de fora, de auxiliar técnico do clube, aí eu já achei muito sem necessidade, cara. É uma atitude de torcedor isso aí. Torcedor tem que falar essas coisas, até pra também aumentar a rivalidade, pra mim é importante. Às vezes no futebol também tem que ter. O torcedor tem que falar, não, amassou, não sei o quê, mas o auxiliar técnico não pode fazer isso, cara. Não pode. e como é que vocês acham que, saindo um pouquinho dessa palavra polêmica, como é que esse jogo vai interferir nos próximos jogos, né? Hoje tem jogo do Galo, tem jogo do Cruzeiro amanhã, eu acho. O que vocês acham, falando rapidinho assim, o que vocês acham que o resultado vai... Para falar bem rápido, eu acho que o jogo em si não vai mudar muita coisa, porque o jogo não foi positivo para nenhum dos dois lados. Sim. Foi um empate. Afinal o de empate a gente não falou isso, eu acho que o empate foi melhor, bem melhor pro Atlético do que Sim, pro tenho dado a todo o certeza, contexto do jogo. exatamente. contas. Só que pensando na tabela, não mudou muita coisa. E pensando em futuro, em emoção que o clássico transmitiu, não vai mudar também, porque amanhã o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova com 2-0 a favor, então acho que vai O classificar. agregado do Atlético tá quanto? 2x2 Tá, contra o foi Maringá. 2-2, o Maringá enfrenta E hoje em 9h30 em casa. casa, então acho que vai classificar também. Eu acho que os dois vão classificar, então não vai mudar muita Mas que coisa. sirva de lição pro Atlético. Não é porque o time de Série C aqui vai ser fácil. É, Não, eu porque acho o que o Grêmio Atlético ontem tem que foi dar- eliminado tem- com o time de Série C em casa, tendo que ganhar. O Atlético tem que abrir o olho nesse jogo Tem. aí. O time do não Maringá vai- é time Só que chato. eu acho que vai classificar. Mas consta esse como E favorito. o Vila Nova também acho que não vai oferecer E o grandes Cruzeiro- perigos ao O Cruzeiro. O Cruzeiro já tá com a classificação encaminhada, mas futebol a gente sabe, nada impede do Vila Nova chegar lá, fazer 2 gols, mas tá muito encaminhado, numa situação bem mais favorável que a do Atlético. E pelo brasileiro, o Atlético enfrenta o Corinthians no domingo e o Cruzeiro enfrenta quem? Acho que é o Palmeiras, deixa eu conferir. Enfrenta o Fortaleza, lá Fora no de Castelão. casa. São 2 jogos complicados. São Fortaleza, que começou a temporada meio estável, mas Fortaleza normalmente sempre assim, começa meio No estável. Castelão é sempre E a favorito. torcida O do Castelão Fortaleza é absurda, cara. é. E o Atlético pega o Corinthians na arena, que o Corinthians também tá num momento um pouco instável, o Atlético também acho que vai Acho ser que um jogo o muito momento equilibrado. dos dois clubes são bem parecidos. bem Tem parecido. momentos de lampejos bons, ruins, um jogo mais ou menos. Então acho que vai nessa linha aí. 2 jogos que difícil prever, mas são jogos muito equilibrados. É isso, eu vou dar as confederações finais aqui. Vocês têm alguma coisa pra falar? Nada. Nada, eu acho Eu acho foi que a isso. conclusão final, então, foi que não foi uma Não massa. foi uma massa, Foi nosso um- ponto de vista, você Só discorda. um jogo bem melhor do Cruzeiro. Tudo bem, a opinião é isso mesmo, você discorda, tudo bem, é isso aí. E é isso, gente. Eu queria agradecer pela audiência de vocês. É o nosso primeiro programa nesse formato. E a gente espera fazer muitos outros. Agradecer também à Faculdade UniBH, que cede o espaço pra gente. A gente é estudante daqui, que eles nos ajudam nesse projeto todo dia. E é isso. É isso, valeu. Boa.